A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Domingos Marcelos, da Igreja Batista em Vital, Brasil. Estamos aqui para a terceira aula do nosso curso de discipulado. Lembrando que o nosso curso usa como base o livro Deus Não Tem Netos, do meu xará, pastor Domingos Jardim, da Igreja de Marília, em São Paulo. E é importante que você tenha o livro, consiga adquiri-lo para poder aproveitar ainda melhor de todo esse curso. Bom, na primeira aula, nós falamos sobre o discipulado começou no Éden. Ele dá uma introdução sobre esse relacionamento entre Deus e Adão, como sendo o início de um relacionamento entre discípulo e discipulador. E na segunda aula, começamos a falar de que Deus continuou testando o seu modelo, trazendo outros exemplos de discipulado de Deus com relação à sua criatura. Foi um tema importante onde abordamos também sobre a questão da prestação de contas. Muito interessante, você precisa rever essa aula se você não viu. Ver, né, se você não viu, e até rever se você já viu essa aula. Bem, vamos então ao nosso terceiro encontro de hoje. No capítulo 3, o autor vai falar sobre Deus nos passa o bastão. A responsabilidade do discipulado é nossa. Começando com o exemplo de Abraão, agora ele vai abordar que esse relacionamento entre discipulador e discípulo de Deus para com o homem começa a ser transferido para nós, a nossa responsabilidade em discipular. Abraão, então, é reconhecido como o pai de uma grande nação e para que isso aconteça, ele precisa então discipular os seus filhos, discipular a sua família, dando continuidade ao projeto de Deus para a humanidade. Gênesis 18:19 diz assim: Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Perceba que Deus, ele escolhe Abraão para se tornar o pai de uma grande nação, para que através dessa nação, Israel, outros povos sejam abençoados. Deus não é um Deus que tem apenas Israel no seu coração, mas todas as nações. Mas para que isso aconteça através de Abraão, outros serão abençoados se ele der continuidade a esse discipulado, ensinando aquilo que são as verdades de Deus para os seus filhos, que passarão para os filhos, netos e assim por diante. Por isso é importante entendermos essa responsabilidade que agora é transferida para Abraão e para nós. Olha o que o autor diz. Quando Deus passa a responsabilidade para Abraão, consequentemente está passando para todos nós, seus filhos. A partir desse momento, Deus está trazendo para nós da humanidade, a responsabilidade de continuarmos levando a palavra, e isso acontece a partir do discipulado. Era muito comum naquele contexto o ensino da palavra em casa, o ensino da palavra em família, o aprendizado do desejo de Deus para a família, dentro de casa. Com o tempo nós fomos perdendo isso, infelizmente, colocando essa condição nas mãos da igreja como instituição, das escolas bíblicas, e nós perdemos muito com isso. Se você observar os exemplos bíblicos, verá que jovens tinham muito conhecimento da palavra e experiências com Deus, que infelizmente alguns jovens hoje não têm, por falta do discipulado. Olha o que aconteceu, por exemplo, no exemplo de José. É impressionante como José foi vendido para o Egito com 17 anos e ainda assim manteve sua fé viva, ao não se adaptar à realidade daquele mundo perdido, nem se deixar levar pelos falsos deuses do Egito. Isso aconteceu provavelmente porque José tinha um relacionamento com o seu pai, Jacó, um relacionamento de discípulo-discipulador. A história vai dizer que José era um filho querido de Jacó
e com isso nós imaginamos que Jacó compartilhava as histórias de Deus, os seus relacionamentos, compartilhava os seus momentos com Deus, vivia experiências junto com José, e isso foi um discipulado. Com isso ele foi desenvolvendo a sua fé, e mesmo longe da família no Egito, ele não perde a sua fé no Senhor. Veja a importância do discipulado sendo manifesta aqui nesses episódios, nessa história tão linda que é a história de José. Dando continuidade, então, o autor vai destacar a vida de Moisés nesse capítulo. Moisés teve um discipulador. Bom, a história de Moisés é uma história lindíssima, né? Conta ali que naquele período em que as crianças estavam sendo mortas e a sua mãe tem todo um cuidado para colocá-lo no rio. Enfim, ele acaba sendo criado na casa do faraó, pela filha do faraó, crescendo ali no meio das melhores coisas que uma pessoa pode receber. A Bíblia nos diz, em Atos 7:22, que Moisés, lá no palácio, foi educado em toda a ciência e sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Essa formação foi até seus 40 anos de idade, quando ele teve de fugir para o deserto por causa do ocorrido em Êxodo 2. No deserto, havia várias tribos de beduínos, mas Deus o conduziu por sua soberania à casa de um sacerdote que se chamava Jetro. Bem, você deve se lembrar do episódio em que Moisés começa a visitar o seu povo de origem. Ele está intrigado com a vida que aquele povo tem e até que ele vê um egípcio maltratando um israelita e ele mata o egípcio. Depois um israelita está maltratando o outro, ele questiona aquilo e percebe que descobriram que ele matou o egípcio, então ele decide fugir para o deserto. Lá no deserto, ele chega à casa do sacerdote Jetro e os próximos 40 anos da vida de Moisés serão aos pés de Jetro, aprendendo uma nova forma de viver, diferente de tudo aquilo que ele tinha aprendido no Egito. No Egito, Moisés foi despertado para as principais experiências de guerra, de ciência, enfim, as coisas mais importantes desse mundo no melhor lugar que ele poderia estar. Mas foi no discipulado um a um com o seu sogro Jetro, por 40 anos, que Moisés aprendeu como se tornar um homem de Deus. Quando eu li essa história a primeira vez, o meu livro está todo anotado, eu percebi algo muito interessante que Deus faz. Nada do que Deus faz é por acaso. E eu pude olhar para a minha própria história nesse momento, quando eu percebi toda a preparação que Deus veio me dando, construindo na minha vida secular, nos meus estudos, na oportunidade que eu tive de fazer um outro curso além da teologia, um curso de nível superior também. Eu sou formado em física e pude avançar nos estudos através de mestrado, doutorado na área de engenharia elétrica. E em alguns momentos isso me intrigava, eu pensava, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está me levando para esse caminho tão diferente que parece estar tão distante daquilo que é a tua vontade? Mas quando eu estive em contato nesse livro com a história de Moisés, pela primeira vez eu entendi que Deus, ele nos prepara. E às vezes a preparação dele parece estar distante da vontade dele, mas não. Moisés estava sendo preparado ali no Egito para retornar futuramente e dentro da casa de Faraó ele aprendeu habilidades que talvez nunca tenha usado de verdade, mas todo aquele tempo e todas aquelas habilidades foram importantes para que ele tivesse acesso novamente à casa de Faraó. Existem propósitos de Deus que nós não compreendemos. Talvez você esteja sendo guiado por Deus em caminhos que você não sabe ainda o porquê. Como eu muitas vezes não sabia o porquê de estar estudando física, mas já há alguns anos como professor do ministério também,
eu tenho percebido como Deus pode me abençoar e abençoar vidas através de mim, construindo relacionamentos, cuidando de pessoas e entendendo, através de muitas coisas que são descobertas da ciência, a mão de Deus. Deus não faz nada por acaso. E na vida de Moisés a gente percebe isso de forma muito clara. Bem, retornando para a palavra, agora já lá em Êxodo 18, nos capítulos 7 e 8, nós vamos ver que Moisés retorna ao encontro do seu sogro Jetro, ao encontro da sua família. E lá, quando ele chega, ele vai diretamente falar com Jetro. Moisés, ele se aproxima de Jetro e quer compartilhar tudo que Deus fez na vida dele. Isso demonstra um relacionamento muito profundo entre Moisés e seu sogro. Nesse momento, a impressão que temos, e o autor fala sobre isso, é como se ele estivesse ali fazendo uma prestação de contas, compartilhando com o seu discipulador, alguém que o influenciou durante muitos anos, sobre as maravilhas que Deus fez na vida dele. Com isso, a gente percebe que esse relacionamento entre Moisés e Jetro foi um relacionamento de discípulo-discipulador que trouxe muito crescimento à vida de Moisés. Bom, continuando no texto, nós vamos ver um episódio quando Jetro vai visitar Moisés e ele começa a perceber a maneira como Moisés está tratando o povo. E Jetro então dá conselhos a Moisés, falando sobre a importância da liderança ser descentralizada e compartilhada. E esse modelo ele é utilizado até hoje na igreja. Aliás, muitas vezes a igreja se perde dentro de modelos, quando na palavra de Deus tem um modelo que nos orienta como podemos ser igreja de verdade. A igreja é um corpo. Todos os participantes são igualmente importantes. Todos são chamados a exercer sua missão em favor do desenvolvimento pleno do corpo, cuja cabeça é única e exclusivamente Cristo. Observe que quando Jetro, em Êxodo capítulo 18, observava o trabalho de Moisés ao longo do dia e vendo como ele chegava exausto no final do dia em casa e o povo também não era completamente atendido, Jetro então dá a Moisés o conselho da descentralização da liderança. Jetro então, como discipulador, vai até Moisés e o orienta a que ele não seja o único a estar diante do povo, mas que ele tome medidas para que outros também estejam ali servindo ao povo, ministrando e ajudando na liderança. O conceito de que todos têm um chamado para exercer funções em meio ao povo de Deus é anterior ao Novo Testamento. Jetro ensinou esse princípio a Moisés. É interessante como nós, pastores, por vezes somos resistentes a isso. Temos o chamado de Deus e, por termos esse chamado, temos uma visão diferente da igreja. É claro, pastor, você que está me assistindo, que a visão que você tem da igreja, a sua dedicação à igreja, o seu amor pelas ovelhas é diferente do amor e da dedicação de qualquer outra pessoa. Você tem um chamado especial. Mas isso não significa que você é o único que deve fazer as coisas. Não significa que você é suficiente. Cristo é suficiente para a igreja. E nós precisamos aprender que todos no corpo são importantes e todos no corpo são capacitados a desenvolver o ministério. Mas nem sempre isso acontece. Olha o que o autor nos diz. Moisés responde com a mesma desculpa que a maioria dos pastores nos dias de hoje gosta de dar à igreja. É que aqui na minha igreja somente eu me disponho. Ou ainda, somente eu sei fazer. Infelizmente, pastores às vezes dão essa resposta. Ninguém quer ajudar, ninguém quer fazer nada, eu tenho que fazer tudo porque as pessoas não se dedicam, as pessoas não se preparam, e aí no final eu tenho que rever tudo. É melhor então que eu pegue e faça logo tudo. Isso não pode ser assim. Pastores se tornam exaustos, pastores não deixam de cumprir aquilo que é o seu verdadeiro chamado por estarem envolvidos em muitas coisas,
E Jetro dá um sábio conselho a Moisés, orientando a que ele se torne alguém que faz apenas as coisas que são principais, mais difíceis, e que aí sim se torna um dever dele fazer, delegando a outras atividades a grupos menores, para que líderes de grupos menores possam resolver questões com mais velocidade, com mais praticidade, tornando a vida de todo mundo mais fácil. Olha só o que o autor destaca nessa parte do seu livro. A primeira função de um ministro, servo de Deus, é orar. Em Êxodo 18:19 diz: Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Quantas vezes ministros exaustos de trabalhar deixam de fazer o principal, que é orar, que é colocar o seu povo diante de Deus? Moisés estava perdendo tempo com tantas coisas e estava deixando de orar. Jetro então adverte quanto a isso. Pastor, essa é uma das suas funções principais. O texto continua nos mostrando aquilo que Jetro orienta a Moisés. A segunda função de um pastor é ensinar. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. O pastor é um grande líder, o pastor é o grande supervisor da igreja, o pastor tem a visão maior, ele é o bispo, por isso ele precisa ensinar, orar e capacitar outros para que estejam exercendo os seus ministérios na igreja de acordo com os seus chamados. Isso é muito importante, é função sua, pastor. Jetro continua, e olha o que ele vai dizer em Êxodo 18:21. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Perceba nesse texto que nós estamos vendo a formação de células. Jetro orienta Moisés a separar o povo em grupos de tamanhos diferentes. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. A partir da divisão desses pequenos grupos, o povo vai funcionar melhor. E ele fala também de qualidades dessa liderança de células. Olha só o que ele destaca. Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, que detestam o ganho desonesto, a avareza. Homens que certamente seriam líderes eficazes, levariam o povo com sabedoria. E as questões mais difíceis seriam levadas até Moisés. Percebe aqui uma igreja em célula em funcionamento pleno, avançando, sem o estresse, sem o cansaço excessivo do seu líder? A igreja em célula que segue o discipulado um a um, resgata o sacerdócio universal de todos os santos. Perceba que, nesse ponto, o autor avança um pouco para falar sobre a importância do discipulado na relação da vida da igreja em células. E, com certeza, no discipulado, você pode cuidar dos líderes de células, você pode orientá-los, e eles vão crescer e vão se sentir seguros para que possam cuidar melhor ainda dos seus liderados. Sejam eles 10, sejam eles 50, sejam eles 100, se você vai se tornando um supervisor, seja apenas 5 ali na sua célula. O importante é que, através do discipulado um a um, todos se sintam bem cuidados. Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento, usado por Deus para tirar Israel do Egito. Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, porém precisou passar pela escola do discipulado durante 40 anos. Mesmo que nos tornemos líderes poderosos, sempre precisaremos de um homem de Deus para nos discipular. O fato de Moisés ser um grande homem de Deus não significa que ele era um grande homem isolado. Olha só que interessante nós estudamos nessa lição. Moisés foi o grande líder no Antigo Testamento, mas por trás dele havia um discipulador, Jetro, alguém que, num relacionamento profundo com Moisés, ajudou
para que ele fosse desenvolvendo a sua fé, o seu conhecimento de Deus. Ter um discipulador é muito importante. Célula, discipulado é vida na vida, e isso vai trazer crescimento e edificação para você. Da mesma forma, Moisés construiu esse relacionamento. Ele avançou também sendo discipulador de Josué. O discipulado de Moisés perdurou 40 anos e podemos observar que Moisés repetiu o mesmo processo com Josué. Contudo, quando pensamos em Josué, apesar de sabermos que se trata de um grande homem de Deus, vemos que, em termos de liderança, ele não repetiu o processo que havia aprendido com Moisés. Josué, entretanto, não deu prosseguimento a esse discipulado na sua liderança. Os exemplos na palavra de Deus vão mostrando que, de alguma forma, ele é um líder diferente, ele é arrojado, é forte, é firme, leva o povo a avançar, mas não teve a preocupação de preparar alguém para dar prosseguimento à sua obra, que na verdade é a obra de Deus. Com isso, o povo tem um grande prejuízo. Vemos em Juízes 2:10 um dos cenários mais tristes da história de Israel, por causa dessa atitude de liderança centralizadora de Josué. Por esse motivo, seguiram 350 anos de instabilidade espiritual na nação israelita, período que cobre a era dos juízes. Infelizmente, por não colocar diante de Deus e discipular alguém que iria substituí-lo, o povo agora, após o governo, a liderança de Josué, está perdido e começam a ter sucessores, líderes, juízes, homens que levam o povo a um tempo de oscilação, um tempo de altos e baixos. Querido, tudo isso é importante para que você reflita sobre a necessidade de cuidar de alguém, de sempre ter alguém capacitado, que entende toda a obra que Deus está colocando nas suas mãos e que esteja pronto para substituí-lo. Eu e você, como pastores, precisamos rever esse conceito na vida da igreja, pensar melhor no processo de sucessão, lembrar que nós não somos os únicos, que não somos super-homens, que precisamos de líderes à nossa volta, pessoas que estejam servindo ao Senhor e nos ajudando, pessoas que caminhem conosco, mas essas pessoas precisam ser bem cuidadas. E o discipulado é a melhor estratégia, porque é a estratégia bíblica disso acontecer. Se tivermos líderes bem preparados, se tivermos uma igreja com uma liderança forte, certamente em momentos em que o pastor faltar, porque todos um dia vamos faltar, essa igreja permanecerá firme, caminhando na direção daquilo que entende ser a vontade de Deus para a sua vida, porque ela é bem liderada e uma boa liderança é uma liderança onde existe discipulado, relacionamento entre discípulo e discipulador, dando prosseguimento à obra do Senhor. Vejamos as perguntas para fixar. Até Abraão, o próprio Deus ocupava o lugar de discipulador. Como ficou estruturado o discipulado depois disso? Qual foi a importância de Jetro como discipulador de Moisés no cumprimento do seu chamado? Explique os princípios de liderança descentralizada e compartilhada. Por que a sucessão da liderança de Moisés a Josué foi naturalmente aceita pela comunidade israelita? Como a igreja em células, com discipulado um a um, resgata o sacerdócio universal de todos os santos? Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido tantos valores importantes nesse encontro também. Mas lembre-se, discipulado não é feito num curso. Discipulado é vida na vida. Você já encontrou o seu discipulador? Já tem alguém cuidando de você? Você já está cuidando de vidas? Já está dando prosseguimento à obra que o Senhor colocou em suas mãos? Eu quero que Deus abençoe muito você. Eu quero que Deus abençoe muito a sua igreja. E eu tenho certeza de que Ele fará isso através do discipulado na sua vida e na vida da sua igreja. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Acesse os nossos canais
Teremos o maior prazer em respondê-lo e com certeza você encontrará coisas abençoadoras para a sua vida lá.